Oi, pra você que tá ligado aqui no canal do Denilson Show, eu sou a Giuliavani e comigo mais uma vez a Aline Fanelli pra mais um episódio do Área Delas. E aí, Gil, beleza? Seja bem-vindo, você que tá chegando aqui no canal do Denilson Show pro Área Delas em clima natalino, obviamente, porque estamos próximos ao Natal e a gente vai falar de um assunto hoje que tá muito relacionado com isso, né, Gil? Uma semana pro Natal e 8 dias pro famoso Boxing Day da Premier League. Com a gente aqui, dois convidados muito especiais, a Maria, da PL Brasil, que já trabalhou na ESPN, na Folha de São Paulo. Boa tarde, Maria. Oi, gente, boa tarde aí pra todo mundo. Um prazer estar aqui, muito feliz por poder falar de alguma coisa que a gente ama tanto, né? Natal e Premier League. E também a voz da Premier League no Brasil, Paulo Andrade, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Júlia, Aline, Maria. Vamos bater papo, vamos conversar. E essa temporada da Premier League já começou uma loucura, né? A gente não sabe o que esperar pra esse Boxing Day, a gente tem muitos confrontos interessantes, mas a gente já viu o Tottenham na liderança, o Liverpool assumindo, quando tava em quarto e conseguiu roubar esse primeiro lugar depois, Manchester City, Arsenal, e é uma Premier League que finalmente tá muito em aberto, né? A competição sempre começa acirrada, ano passado a gente teve um enredo um pouco até fora do comum, com o Arsenal liderando bastante, e a gente começou agora e teve a Champions League, só 2 clubes ingleses que se classificaram, acabaram passando para as oitavas de final, o Manchester City e o Arsenal. O Newcastle decepcionou bastante nesse começo, né? Sim, eu esperava mais, não só na Champions League, mas no campeonato inglês do Newcastle. Achei que eles pudessem fazer uma campanha ali para brigar entre os 4 melhores, mas eles não estão conseguindo segurar o ritmo. Quem assumiu, né, esse papel, digamos assim, que poderia ser do Newcastle é o Aston Villa, que é uma surpresa das mais agradáveis na temporada. E você tem razão, é uma temporada diferente, existe uma trocação muito grande de pontos, diferentemente do que vinha acontecendo. Até a temporada começa de uma outra forma, com o City vencendo 6, 7 jogos seguidos e todo mundo já cravando. Esse ano não vai nem ter competição, né? Competitividade vai ser ali pelo segundo, terceiro lugares. Mas de repente o City também começou a tropeçar, houve essa troca de pontos e está muito legal, né? Ganha quem assiste o campeonato. Sim, o Newcastle acabou sendo bastante prejudicado pela questão das lesões, né? Que é uma coisa que está afetando todos os clubes da Premier League. Antes da penúltima data FIFA, teve, sei lá, mais de 100 lesionados, assim, um número muito absurdo para um começo de temporada. E o Newcastle acabou sendo prejudicado com isso. Era uma coisa que já falavam, né, dos clubes que se classificaram, o Aston Villa, o Brighton também, para competições europeias, que essa questão do ODM poderia pesar um pouco, se ia conseguir manter o ritmo. E aí, infelizmente, o Newcastle não conseguiu segurar. Teve ali uns problemas de arbitragem também, né? Teve essas questões polêmicas, mas no campo acabou deixando a desejar. Agora, falando do Boxing Day em si, porque a pessoa pode estar assistindo o Área Delas e não fazer a menor ideia do que a gente está falando. Ou a pessoa assistiu o Área Delas e fala, mas o Boxing Day não é aquele dia que tá tudo mais barato, que as pessoas vão para as compras, trocam os presentes. Existem várias vertentes relacionadas ao Boxing Day. Claro que existe a comercial, foi a primeira vez que, na verdade, eu ouvi falar sobre o Boxing Day, quando eu fui fazer um intercâmbio no Canadá, em Toronto. E eu tava na Black Friday e o que eles falavam é, olha, Black Friday não fica nada perto do Boxing Day. O Boxing Day é uma loucura, tá tudo muito mais barato, todo mundo vai pras lojas. Então essa é uma vertente. Agora, falando da Inglaterra, do Reino Unido, enfim, das nações britânicas, é um feriado pra eles. É um feriado. Então, assim, tem o Natal que é feriado e aí é o feriado no dia 26 também, que é pra descansar, pra troca de presentes, mas aí relacionado ao futebol, de onde pode ter vindo isso, em 1860, que houve um episódio isolado de um jogo entre o Sheffield e o Hallam FC, que foi a primeiro registro histórico de um jogo de futebol de uma equipe contra uma outra equipe. Então, houve esse registro relacionado ao futebol e aí só depois, em 1957, que de fato essa tradição de termos jogos neste dia 26, ela se consolidou. Mas não é a rodada inteira também, né, Paulo? Calma lá, né? São alguns jogos, né? Então, eles chamam de a rodada do Boxing Day e ela tem o dia 26 como, né, o ponto principal de partida e aí eles espalham os jogos restantes por mais 2 ou 3 dias, mas é a rodada do Boxing Day, que é no dia 26, que é o Boxing Day, e aí costuma, dependendo, né, do dia da semana, jogo, né, no dia 27, no dia 28, de 2 a 3 dias eles fazem a rodada completa do Boxing Day,
mas como você bem disse, nem todos os jogos são no dia 26. Mas é uma tradição. E assim, se a gente fosse conversar em programas esportivos aqui no Brasil, certamente a conversa seria, poxa, mas como é que pode, tal, é um sacrifício muito grande. Às vezes os jogadores entram em campo menos de 48 horas depois do jogo anterior, mas eles não abrem mão dessa tradição. Tanto que o Pep Guardiola já chegou a reclamar, né, esboçou reclamar do calendário, e o calendário inglês é realmente digno de conversa, até porque o futebol se modernizou demais, então lá atrás, uma coisa era lá atrás você jogar de 48 em 48 horas, outra coisa é agora, né? E também com o número de jogos, participações em competições europeias, como a Maria citou, então assim, tudo isso transforma numa conversa pertinente, mas ao mesmo tempo não tem conversa, porque eles não abrem mão da tradição, sorte da gente que está aqui podendo transmitir ou acompanhar os jogos no dia 26, 27, 28. Sim, e o Boxing Day tem essa questão, né? Pra gente é muito estranho no Brasil, mas pra eles o Natal é uma coisa totalmente diferente, né? Até esse ano vai ter jogo dia 24, na véspera. E eu lembro que quando eles anunciaram o Pochettino, ele reclamou, porque é argentino, e ele falou, pra gente na Argentina e na América Latina como um todo, é outra história. Na Inglaterra eles comemoram o Natal do dia 25, de fato, né? De manhã e tudo mais, aquela coisa que a gente vê em filme. E aqui pra gente na América Latina é a ceia, né? No dia 24 e tal, a véspera. E ele falou que, né, os torcedores estavam bolados com isso, porque eles nem vão estar em Londres, então vai ter que viajar, voltar pra casa. E ele falou que tem o aniversário de casamento dele também, coitado, meu Deus. Eu me compadeci muito, eu falei, gente, coitado do homem, vai sofrer demais. Mas como o Paulo falou, pra gente é ótimo. Eu amo poder acordar e passar o dia inteiro nessa rodada, né? Como um todo, mas no dia 26, ver futebol o dia todo. E essa reclamação ela é muito antiga, né? Dos sul-americanos que vão pra Europa, jogam lá e acabam reclamando tanto do calendário no geral, quanto... Agora a gente tem as datas FIFA no Brasil, mas demorou muito pra conseguir isso, as paradas no Campeonato Brasileiro. E acabava também prejudicando os jogadores daqui. E muito também porque tem muitos jogadores religiosos que passam o Natal lá. O Alisson é um exemplo de um jogador muito religioso que acaba tendo que jogar um dia antes do Natal, no dia da ceia de Natal, né? Até jogos quase à noite, anoitecendo por ali. E já volta logo no Boxing Day. O Liverpool joga no Boxing Day. São 5 jogos nesse dia 26, começando às 9h30 da manhã com Newcastle, Nottingham Forest, Sheffield United e Luton Town. Bournemouth, Fulham, Burnley e Liverpool, fora de casa pro Liverpool, e Manchester United e Aston Villa. Então, são jogos interessantes, jogos bons, mas eu sinto também que eles evitam colocar jogos grandes, clássicos. Isso. Eu acho que existe essa preocupação também. Eles não colocam, e eles colocam, porque na verdade, assim, a rodada do Boxing Day, eles trazem para o Boxing Day. Eles divulgam o calendário deles... Desmembram. Exatamente, é meio esquisito nessa coisa de seguir, não tem o primeiro turno, o segundo turno vai ser o espelho do primeiro turno, muito pelo contrário. Então eles montam o calendário sem contar com o Boxing Day, aí alguém lá, um manda-chuva, pega uma rodada, lógico que eu estou falando aqui grosso modo, pega uma rodada ali, deixa eu pegar essa 27 aqui. Não é exatamente vamos transformá-la na rodada do Boxing Day. E vai muito ao encontro exatamente dos jogos, né, estipulados na rodada. Não há grandes clássicos, é muito difícil haver um grande clássico no Boxing Day, na rodada do New Year's Day, né, do 1º de janeiro. Aliás, esse ano acho que só o Liverpool e Newcastle, se não me engano, é o único jogo do dia 1º de janeiro. Mas costuma ser uma rodada cheia também. E para que as pessoas justamente não tenham de viajar, eles pegam jogos envolvendo equipes de localidades mais próximas. Então, jogos menores e de localidades mais próximas, para que as viagens não sejam tão longas assim. Então, eles miram esse tipo de encontros nas rodadas do Boxing Day, mais nessa parte de final de ano. E é muito o que a Maria falou, né? Pra eles, existe toda essa questão de deslocamento. Pra gente, é maravilhoso, porque a gente não tem o futebol brasileiro, né? Então, qualquer jogo que tem, a gente vai assistir. Porque a gente gosta de assistir jogo, né? Então, qualquer partida que tem, a gente vai assistir. Pra gente é ótimo. Inclusive, falando de futebol americano também, que futebol americano também tem jogo. NBA também tem, Também né? tem. Não, pra gente é ótimo. É que nem quando teve a pandemia, né? A Premier League foi um dos primeiros campeonatos que voltou. Tava todo mundo dentro de casa. Aquele pânico todo. Então, foi uma coisa que trouxe um quentinho pro coração, pelo menos. Aí, acho que é meio que mais ou menos a mesma coisa. Não tinha futebol brasileiro, mas tem Premier League, pelo menos, no final do ano.
E a gente aqui entra de férias. As férias são. O calendário é completamente diferente. A gente entra de férias no final do ano e a Premier League costuma realmente manter esses jogos. Então eu acho que isso também atrai um pouco do público brasileiro. Quem não tá fazendo nada, vai ligar a TV no dia 26. Quem não tá trabalhando, quem tem a folga de final de ano, vai conseguir assistir os jogos do dia 2 também, do dia 1º, como você falou. Então eu acho que também é muito. Como produto é muito interessante, né, pra Premier League. Porque a gente vê que é uma liga que cada vez mais tem se tornado um produto, desde a mudança de nome, desde que os clubes começaram a se tornar clubes empresas, que é um processo muito longo e a Premier League é pioneira nisso. Então, eu acho que realmente a Premier League ela tem uma visão de negócio muito interessante. E você que trabalha diretamente com a Premier League deve notar isso, né? A forma como eles comercializam tudo que acontece. E o Boxing Day, com certeza, também chama a atenção dessa forma. Ah, sem dúvida nenhuma, exatamente. A ausência de grandes jogos. E tanto é que, assim, vira e mexe, uma liga nacional importante da Europa coloca um pezinho nisso. Então, de repente, a Espanha anuncia, esse ano vai ter jogo no dia de Natal, hein? Aí é um acontecimento, um feito. Aí na temporada seguinte eles afrouxam tal, e acaba que não acontece, que não pega, como na Inglaterra. Mas na Inglaterra, a Aline já trouxe um pouco da história, é uma coisa muito tradicional e eles estão acostumados. Então eles vendem, com toda certeza. Eu me lembro assim, a ESPN transmite o futebol inglês aqui para o Brasil desde 2003. E nos primeiros anos de transmissão, o negócio era tão assim, esquisito que nós tínhamos lá como se fossem umas férias coletivas, né? O canal quase que parava por alguns dias, e era justamente nessa época, então a gente não transmitia os jogos. E a gente, nós, jornalistas, conversávamos, poxa, mas por que não transmite? Então é justamente assim, essa oportunidade de você fazer algo que ninguém está fazendo, de aparecer no momento em que está todo mundo mais ou menos apagado ali, falando em transmissões, né? E nós, jornalistas, pedimos para o então chefe José Trajano, bota os jogos no ar, nós fazemos. E parecia um corpo estranho. Falei, como assim? Esses caras vão vir aqui no dia 26, no dia 31? Vocês querem trabalhar? Como assim? A gente vem. E tanto é que, assim, esse ano agora, nessa virada, vai ser a primeira vez em mais de 10 anos, com toda certeza, eu não tenho exatamente temporada atrás de temporada, mas em mais de 10 anos, essa primeira virada de ano que eu não narro no dia 1º de janeiro, que eu pedi um descansinho. Mas em mais de 10 anos, olhando de agora para 10, 12, 13 Mas anos, você talvez, tira o seu plantão? Eu adequo o meu plantão. Tá. Então, assim, eu parava um pouquinho antes da rodada do Boxing Day, tipo uns 5, 6 dias, exatamente nessa época. E aí eu fazia essa maratona toda e parava quando ela terminava. Então, no dia 2 de janeiro eu descansava mais um pouco, tipo uma semana, 10 dias. Então, eu vinha fazendo isso, mas esse ano eu falei, quer saber, eu vou passar minha virada um pouquinho mais tranquilo, sem ter de estudar para jogo no dia 31. Mas isso é curioso, né, Paulo? Porque acaba pesando em algum momento, então, questão familiar, ou então até realmente como o nosso ano, como jornalista, com trabalho, você com narração, como isso puxa pra gente muito. Exatamente. E assim, acaba que faz parte, né? E a gente gosta, eu Sim. gosto, assim, sempre gostei de narrar no dia 1º, também por isso, né? Por você colocar uma coisa no ar quando não se tem nada. Mas esse ano eu decidi descansar um pouquinho, exatamente na virada. Eu consigo adequar ao plantão, mas esse ano eu vou descansar um pouquinho. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com isso, em 2012, só um ano eu folguei Natal e Ano Novo. Nenhum ano eu consigo folgar Natal. As duas coisas? Então. Ou é Natal ou é Ano Novo. Exatamente. E geralmente eu gosto de folgar no Natal. E aí eu explico pra vocês, porque eu não sou de São Paulo, então minha família não tá aqui. E aí eu acho muito deprê trabalhar no Natal. Eu gosto de estar com os meus familiares, então todo mundo que trabalha comigo já sabe que eu vou trocar com alguém pra trabalhar no Ano Novo e folgar no Natal. Esse joguinho que a Maria citou aí do dia 24 tá a minha cara. A chance de eu narrar esse jogo, mas já nasceu ali. Mas pelo menos aqui é mais cedo. É mais cedo. É mais cedo, então... Mas um jogo às 5 horas da tarde também é complicado. 5 horas da tarde do dia 24 é puxado. Tá ali parando no meio da cozinhar a ceia, deixa ali o peru no forno e Coloca vou o pavê, narrar. deixa o pavê na geladeira, vai narrar e volta. Sim. E o Boxing Day, a gente também tem uma mística de resultados marcantes, né? A gente já viu placares muito elásticos. Tem algum jogo que marcou vocês dois, específico no Boxing Day?
Putz, de cabeça, assim, não lembro. Boxing Day especificamente. Eu acho maravilhosa a expressão do Paulo, porque, tipo, quando me perguntam, fala um jogo marcante, eu não faço a menor ideia. Exatamente. Não é? Trabalha Assim, 50 anos jogo. com isso, é difícil. Só nesse mês eu já devo ter narrado uns 37 jogos, então como é que eu vou lembrar de um Boxing Day? Teve um, eu não sei, agora eu não sei, eu sei que era época de final de ano, mas teve um que foi muito legal, que o Giroud fez um gol escorpião pelo Arsenal contra o Crystal Palace. Eu não sei se foi exatamente no Boxing Day ou na rodada do Boxing Day, mas foi nessa época. Eu lembro desse jogo. E você lembra? Lembro. Foi marcante. Teve um Arsenal e Chelsea também, que um era bem favorito e o outro venceu. Você vê como a memória tá ótima. Ah, Um era bem favorito e o outro venceu também, que assim, justamente, esse foi um jogo grande, uma exceção dentro dessa época de ano, mas próximos, né? Porque os dois são de Londres e tal, então ninguém precisou viajar tão longe assim. E eu me lembro que teve um gol bonito de falta e tal, mas é tudo assim, são flashes. Agora esse do Giroud de escorpião eu me lembro bem. Uma vitória do Arsenal com gol escorpião do Giroud, acho que foi nessa época do ano, acho que foi na rodada do Boxing Day. Em exceções, eu lembro que também, 2022, se eu não me engano, começou com Liverpool e Chelsea. Foi acho que dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, alguma Isso, coisa assim. comecinho do que ano. você narrou também, Foi, né? comecinho do Eu ano. lembro desse jogo, foi acho que um 2-2, bem acirrado, assim. Isso. Mas aí quando é 2 de janeiro, por exemplo, pra eles já, agora bota aí pra... vida que bota segue. pra jogar. Vida que Famoso segue. vida que segue. Exato, já virou o ano. Feliz ano novo. aliás, tá bom. falando sobre isso, eu tava dando uma conferida aqui nos principais campeonatos. O francês é o que tem o maior intervalo. Então, a rodada do campeonato francês, ela vai até o dia 20, depois há uma pausa e volta no dia 13 de janeiro. E aí, olhando os outros campeonatos, aqui, ó, o italiano é que tem basicamente 6 dias de pausa, porque tem uma rodada, que é a rodada 17. Ela vai ser realizada nos dias 22 e 23, e aí a rodada 18, ela começa na sexta, dia 29. E aí tem jogo dia 29, dia 30, e aí a rodada 19 no dia 5 de janeiro. Então, nesses véspera e dia, não tem no campeonato italiano. E aí o campeonato espanhol, ele tem a rodada 18 até dia 21, na quinta-feira. E a rodada 19 vai começar no dia 2 de janeiro. Então, não é uma pausa tão grande. E tem um jogo atrasado também, Atlético de Madrid contra o Sevilha, no dia 23, no sábado, que é um jogo atrasado da rodada 4. Então, o campeonato francês é o que tem aí uma pausa um pouco maior em comparação aos outros. Mas o que tem a Premier League de diferente para o brasileiro? Por que atrai tanta atenção do brasileiro? Muita coisa, né? Eu acho que a ESPN teve um papel muito importante nisso, né? De conseguir popularizar esse produto aqui no Brasil no passado, né? A qualidade do campeonato, assim, porque se fala, futebol europeu é melhor do que o brasileiro e tudo mais. Mas se você vê, assim, na prática mesmo, atualmente a Premier League tá muito distante dos outros, né? Principalmente depois da saída do Messi, do Cristiano Ronaldo, né? O fim da era dos dois na Europa, na Espanha. E aí você vê, por exemplo, a gente tem no Campeonato Espanhol, o Girona tá ali na frente. E nos outros campeonatos mesmo, é muito discrepante, assim, mesmo quando você olha pro futebol europeu. E também acho que a ESPN vende muito bem o produto, vende muito bem o fato de termos brasileiros lá. E se criou uma identificação muito grande dos clubes, né? Porque a gente tem aqui no Brasil, os torcedores acabaram se identificando com o Barcelona e com o Real Madrid por causa do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas com a Inglaterra eu acho que é diferente. Acho que existe uma identificação com os clubes mesmo, não é? Pode sair jogador... O Gabriel Jesus saiu do City, mas quem torcer pro City não vai começar a torcer pro Arsenal por causa disso. Então, mas eu acho que falando de Brasil especificamente, o produto ele é muito bem vendido, muito bem divulgado. Nas redes sociais também existe, acho que isso se faz muito bem, essa coisa toda da venda da Premier League como um produto. Acho que a qualidade do campeonato e a forma como o produto é tratado no Brasil, acho que isso influencia bastante. Veio, acho que de fora para dentro do campo, né? Que foi o salto que o futebol inglês deu depois do hooliganismo, aquela coisa toda, com o relatório Taylor e a criação da Premier League em 1992. Porque até então era o futebol inglês rústico, violento, com alambrados e os torcedores aglomerados, aquela coisa toda, aquele risco todo, aquele perigo.
E aí houve o relatório Taylor, depois da tragédia de Hillsborough, tal, que mudou isso, grosso modo falando. E parece um jogo de videogame, porque tudo funciona, porque as pessoas estão ali sentadinhas e os estádios estão sempre cheios, se torna um espetáculo, você não tem mais alambrado, os gramados são ótimos, ou seja, veio de fora para dentro do campo a organização. E essa organização, ela passou a atrair jogadores de fora. Aí entra a história da Lei Bosman e tudo, e o afrouxamento da própria Premier League, porque no começo ela exigia mais para que estrangeiros pudessem participar, né, do campeonato. Hoje menos, então a coisa está mais frouxa, porque ela percebeu que era um bom negócio você ter jogadores de fora, mesmo que eles não tivessem um percentual de convocação para a seleção nacional, que era uma exigência passada. Hoje você quase que não tem isso, né? Você consegue com mais facilidade o chamado visto de trabalho. Então, existe hoje a participação de estrangeiros e eles, com toda certeza, que abrilhantam tecnicamente o campeonato. E essa organização que veio de fora para dentro foi parar no campo, né, que é o principal. E há um respeito muito grande pelo jogo, e isso é um pouco da filosofia britânica, né, inglesa e tal, dos criadores, né, do futebol. Então eles querem jogar o tempo todo, não tem bolinha rodando na defesa de um lado para o outro, não tem a catimba de um cara, tô vencendo o jogo aqui, vou cair, não tô sentindo nada, mas vou cair. É claro, de vez em quando uma coisa ou outra escapa, até assim, para os jogadores de vários e vários continentes fazerem parte da Premier League hoje. Mas o jeito de jogar futebol lá é muito diferente. É muito diferente. Assim, é um respeito pelo jogo, nós queremos jogar, e às vezes até resultados acontecem assim, viradas nos últimos minutos, que você pensa, poxa, se isso fosse aqui no Brasil... Não, exatamente, uma questão psicológica, né, Paulo, também, de conseguir ali até o fim você buscar essa questão da virada. E eles vão, porque quem tá vencendo também não trata de praticar o antijogo. É louco isso, né? Às vezes a gente olha e fala, poxa, imagina um jogo desse na Libertadores da América. Um time vencendo 1-0 ali, sendo pressionado, o que ia cair de jogador, o que goleiro ia fazer de cera. Então, lá na Inglaterra, se um cara cai, pede um atendimento, mesmo que ele tenha sido atingido, ele volta para o campo, o torcedor achou que ele estava simulando, ele é vaiado nos próximos minutos, toda vez pega na bola. Não tem um cachorro caramelo invadindo. Não tem um papel higiênico. Acho que isso faltou pro Brasil na Copa do Mundo. Faltou alguém jogar um papel higiênico, gente. Faltavam 4 minutos. Joga um papel higiênico. É isso. Não tinha um cachorro caramelo no tinha Catar. muito jogador da Premier League na seleção brasileira, os caras quiseram jogar, vencendo o jogo. Eu acho que até, só complementando o que o Paulo falou, acho que até a questão do VAR, a gente enxerga isso. Eu fiz uma matéria falando lá para a PL Brasil, falando sobre as polêmicas que a gente teve nesse começo de Premier League relacionadas à arbitragem. E eu conversei com a Renata Ruel, também da ESPN, e ela falou que eles têm muita dificuldade de aceitar a interferência do VAR no jogo por causa disso, né? Vamos jogar, não tem que ter parada e tal. E aí isso acaba complicando, porque o árbitro não sabe se ele para, se ele ouve o VAR, se ele demora, se ele analisa, enfim. Então, acho que isso também é um retrato disso, né? De que eles são realmente... A visão deles sobre o futebol é diferente. E é uma tecnologia absurdamente avançada, né? É impressionante o quanto é rápido. Porque aqui no Brasil, principalmente quando você tá no estádio, que você não tá vendo pela TV o que tá acontecendo exatamente, parece que demora 5, 10 minutos. Uma jogada um pouco mais complicada, até um lance de impedimento. Pra conferir cartão vermelho também. E na Premier League é muito rápido. Às vezes tem erro, com certeza. Esse ano a gente já viu algumas polêmicas de arbitragem. A arbitragem ainda não é perfeita. Mas e nem nunca vai ser, né? Não, nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas é muito rápido. As decisões são feitas de uma forma muito simples. E eu acho que os jogadores aceitam as decisões de uma forma muito simples também. Isso. Sim. Eu acho que depois que acaba o jogo, tem direito de contestar se o lance realmente, por exemplo, uma expulsão que não deveria ter acontecido, um gol que foi mal anulado. Isso acontece dos treinadores depois contestarem. O Klopp é um cara que reclama bastante também. Mas, no geral, dentro de campo, eles não vão ficar brigando com a arbitragem. Eles vão tentar resolver ali, fazer um gol e sair com a vitória mesmo assim. E assim, até pegando esse gancho e o gancho do mote do programa, eles tanto aproveitam essa época para divulgar de uma outra maneira, como vocês têm frisado aqui, o campeonato, que eles já divulgaram que haverá história. Não é rodada do Boxing Day, é pré-Boxing Day, acho que no dia 23, se eu não me engano. Pela primeira vez, um jogo de Premier League será apitado por uma mulher. Né? Eles anunciaram isso recentemente. E um jogo do Boxing Day, acho que é do Burnley, será apitado por um negro pela primeira vez em muito tempo.
assim, vários anos sem que houvesse um árbitro de primeiro nível negro, e eles já estão, inclusive, promovendo isso para casar com a promoção dos jogos dessa época também. Eu acho que é interessante, porque é uma época que dá muita audiência, e eles já também começam... como que eu posso falar? A campanha do Rainbow Laces, que é Isso. muito forte no campeonato inglês, que, pra quem não sabe, é a campanha contra a homofobia no futebol inglês. Exatamente. E é muito interessante, porque o Henderson saiu da Premier League, mas ele era um capitão que carregava muito essa bandeira. E o capitão do Brentford, se eu não me engano, se recusou a participar. Se recusou a fazer parte da campanha. Então é um momento muito delicado também, né? Quando a gente fala dessas causas sociais, dessas pautas dentro da Premier League. Só que eu acho que, em comparação com as demais ligas, existe um esforço maior Sim. para tentar abraçar isso e fazer com que os torcedores se sintam representados dentro de campo E também. ainda que demorado, né? Essa questão de uma árbitra mulher. Demorado. Eu acho que ao Nossa, mesmo tempo que existe esse atraso, a gente não tá muito próximos, mas talvez existe, não sei, um nível de exigência muito maior na escala deles de programa de arbitragem. Não sei falar exatamente sobre isso, mas a gente fala de uma tecnologia avançada, por outro lado, um atraso ainda com Sim. relação à mulher e a negro como árbitros. E assim, se a gente está falando de coisas positivas da Premier League. Sim. A arbitragem não está entre elas, tá? Não está entre elas. Não vive assim. grande fase. Exatamente, porque essa coisa, essa questão relacionada ao VAR, mal resolvida, então eles fazem um jeito deles, um jeito muito próprio de condução do VAR, diferente da maioria, essa coisa da mínima Mas intervenção. eles acabam virando exemplo, não viram? Eles Porque quando a viram. gente fala de VAR no Brasil, qual é a primeira coisa que a gente faz de comparação? No futebol inglês. Então, Mas aí eu acho que são Mas duas são opostos. coisas. Acho que a gente liga muito a questão da velocidade com a arbitragem boa. O fato de o VAR lá ser rápido não significa que as decisões são feitas corretamente, exato, né? e às vezes colocam os pés pelas mãos, até por Exato. essa tentativa de rapidez. né? Então, e aí isso daí complica. Acho que tem que ser feito esse recorte também, quando a gente fala da arbitragem. São opostos, né? Se a gente, o que nós temos aqui no Brasil, essas paradas de 5, 6 minutos, tal, e passa a régua aí, toma um cafezinho e continua ali analisando. Lá eles fazem o oposto, mas às vezes nessa ânsia de não vamos desacelerar o jogo, eles erram. E houve um erro, por exemplo, nesse ano gravíssimo, num jogo Liverpool e Tottenham, um gol mal anulado do Liverpool, e o Liverpool ficou assim, justamente assim, furioso com a decisão e tal, e aí o árbitro foi afastado lá, ficou um tempinho fora na geladeira, depois voltou, mas eles têm, nessa temporada especificamente, existem bastante erros relacionados a essa coisa da tentativa, da ânsia pela velocidade, então eu acho que são os opostos, o Brasil com essa lentidão, essa coisa chata, e eles lá às vezes vamos fazer o jogo correr, não vamos acionar o VAR, e às vezes lances capitais importantes acabam passando justamente por essa ânsia de querer acelerar o jogo. Mas eu acho que também é muito da cultura de cada país, como cada torcida encara o futebol também. Sim, totalmente. E um negócio sobre o que a Aline falou, de como a Premier League chega tão forte, eu acho que também tem muito a ver com o diálogo que eles têm dentro da liga. E também o fato de existir uma igualdade entre os clubes. Assim como a Maria falou, existem alguns problemas, por exemplo, alguns clubes de algumas regiões acabam sendo deixados de lado. E isso é mais uma questão estrutural e social do que de fato da liga. Mas ainda assim, o peso de um voto do Manchester City é igual a um voto do Burnley. É a mesma coisa. Então eu acho que isso também é um negócio que foi muito importante para a liga progredir isso e também os valores de premiação, porque o último colocado da Premier League ainda vai receber e vai receber relativamente bem. Muito. Bem para se reforçar, para conseguir buscar um acesso se for rebaixado, mas o 17º colocado, aquele que não caiu, também consegue ir atrás. O Aston Villa fez um final de temporada, um começo de temporada ano passado, muito complicado. E hoje tá brigando pelo G4 da Premier League, conseguiu vencer o Arsenal, o Manchester City. Então, realmente, eu acho que isso é um negócio que causa essa equidade na liga. Sim, eles tratam de fato como um negócio, né? Acho que isso é o principal ponto que o futebol brasileiro poderia aprender com a Premier League, de entender que se todos ganharem, se todos tiverem benefícios, enfim, vai valorizar o produto e as coisas vão melhorar. Acho que isso influencia em vários pontos. Então, acho que esse entendimento deles de que se todos juntos a gente
trabalhar e tudo mais, as coisas vão avançar. Acho que é isso que faz a Premier League ser tão diferente. Assim, o Campeonato Espanhol, nos últimos... desde a temporada 11-12, ele sempre teve Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid nas 3 primeiras posições. Olha quanto tempo, acho que são 11 temporadas de lá para cá, sempre. Então, uma hora um é primeiro, outro segundo e tal. Mas sempre os 3. E conforme isso vai acontecendo, mais esses 3, principalmente Barcelona e Real Madrid, vão ganhando muito mais dinheiro do que os outros. Então, o degrau ele vai ficando muito grande. Né? Não dá, você não consegue chegar perto. E na Premier League, até como a Júlia falou, não acontece isso. O dinheiro que o último colocado vai ganhar não é muito diferente, lógico que tem a diferença, mas não é muito diferente da premiação do campeão. Então eles sustentam a competitividade muito por aí. Por isso que a gente até diz, né, outro dia o Arsenal foi jogar com o Luton Town e teve de virar no fim e venceu na última bola do jogo. Né? O Manchester City foi jogar com o mesmo Luton Town recentemente e teve de virar o jogo, estava perdendo por 1-0, ganhou de 2-1 estreitinho. Então, assim, a competitividade também é uma marca da Premier League por isso. Né? Você tem ali o penúltimo colocado que pode te causar problema, dependendo da situação do jogo. E muito por conta dessa possibilidade de algum investimento. Diferentemente de outras ligas, quando a disparidade é muito grande entre grandes e pequenos. Mas aí, quando a gente fala de uma Champions, por exemplo, a gente vê muita gente. E eu vi um tweet, não vou lembrar exatamente de quem, mas de uma pessoa. A gente fala muito que o futebol inglês é o melhor futebol do mundo, e aí na Champions, nas oitavas de final, tem só o Manchester City e o Arsenal classificado. Então, tem muita gente que olha pro futebol inglês esperando alguma coisinha dar errada para poder criticar com relação. Mas aí a gente abre também o debate com relação à competitividade quando a gente tá falando de uma Liga dos Campeões. O Newcastle acabou ficando de fora no grupo do PSG, o Dortmund. Aliás, não sei nem por que o PSG classificou para ser eliminado nas oitavas de final. Não entendi, mas enfim. Acabou ficando fora, mas tem muita gente que chega nessa hora e fala, tá, e aí o futebol inglês agora? Mas aí a gente tá falando de Newcastle United, né? Não tô falando só desse, tô falando do geral. Vamos no geral. Tá, eu acho que a Champions League é um campeonato diferente, né? Primeiro que a gente não tá falando de um campeonato de pontos corridos. E são os melhores da Europa. Então, é muita coisa envolvida. Tem gente que fala, camisa não pesa. Gente, pesa sim, tradição pesa. Não pela mística nem nada, mas por você saber jogar aquele campeonato, por você saber as manhas, né? A mesma coisa que a gente fala aqui na América do Sul, sobre argentino saber como se joga a Libertadores, tem que ter as manhas. E também, acho que essa questão de você ter a tradição mesmo é muito importante e é um campeonato de tiro curto, né? Tem ali a fase de grupos e tal. Depende de muita coisa, depende da fase que você tá, em qual grupo você cai, depende do momento que você tá vivendo. Então, eu concordo com você de que tem gente que tem essa coisa, né? Tô só esperando ali um time inglês falhar. Falam muito isso da seleção brasileira, que, por que tem que ter jogador dos clubes ingleses e tudo mais? Eu acho que existe uma dificuldade das pessoas de aceitarem que é o melhor campeonato do mundo, é o campeonato mais competitivo do mundo. Obviamente tem seus problemas e não vejo problema em você gostar mais do campeonato espanhol, enfim, tem todas essas questões, mas é preciso aceitar que ele tem qualidades que outros campeonatos a gente não enxerga isso. E aí, quando um clube inglês falha, aí são muitos fatores, né? Enfim, a Champions é uma competição muito diferente da Premier League. Então, eu acho que não dá pra simplesmente falar, tem só 2 no mata-mata, então isso significa que o campeonato inglês não é tudo isso. E assim, exato, existem várias questões. Lá estão os pesos pesados do futebol europeu. Então, os times da Premier League estão brigando com Barcelona e Real Madrid, só para citar esses dois, que são pesos pesados, que têm o investimento que tem. Então a briga é igual, para começar, no mínimo igual. Mas até eu fiz uma consulta rápida aqui. Nas últimas 6 finais de Champions, 6 ingleses estavam. Sim. Nas últimas 6 finais de Champions, 6 ingleses estavam. Porque teve uma que não teve inglês, que foi Bayern de Munique e PSG, mas em compensação, nesse período, teve uma com 2 ingleses, Tottenham e Liverpool. E Chelsea City. Exatamente. Então, se bobear, até errei a conta aqui. Assim, é muito emblemático, né, isso.
Então os ingleses estão sim indo até as cabeças e fazendo valer a superioridade que a gente nota no futebol do campeonato inglês, também na Liga dos Campeões, né? Mas acontece, futebol é futebol, e o Manchester está destroçado, e o Newcastle não disputava a Champions League desde 2003, e é um campeonato que precisa mesmo de estofo, de camisa, de história, e que você precisa de certa forma aprender a jogar. O Pep Guardiola que o diga, com o Manchester City. E aconteceu da eliminação. Mas os ingleses, e até assim, anos atrás, uns 4, 5 anos, eles colocaram em pauta a exigência do calendário deles estar prejudicando a participação deles, ingleses, nas competições europeias. E tanto que algumas coisas aconteceram. Por exemplo, aquele excesso de replays na Copa da Inglaterra, eles diminuíram. Então tem fase lá que tinha replay, o replay é jogar de novo, se empatar, e não tem mais. Então, assim, empatou, prorrogação e pênalti. Não tem jogo no dia seguinte, não tem jogo na semana seguinte. Copa da Liga Inglesa, qualquer empate levava para prorrogação. Hoje, o empate leva direto para os pênaltis. Não vão fazer esses caras jogar mais 30 minutos. Eu acho justíssimo. Então, aí eles adequaram um pouco o calendário de Copas deles. O da Premier League eles não abrem mão, Boxing Day, New Year's Day, e vão jogar e pronto. Mas eles adequaram um pouco o calendário de Copas para que as equipes pudessem ser mais competitivas nas competições europeias. E parece ter dado certo, porque são ingleses atrás de ingleses nas finais da Champions League ultimamente. Ou seja, quem tá reclamando, fica aí no seu sofá reclamando. Gente, vamos chegando agora ao fim desse episódio maravilhoso que foi o nosso episódio natalino, um pouco diferente dessa vez, mas falando de um tema muito legal que é futebol inglês e a Premier League. Maria, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, gente. Foi um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando falaram, gente, Paulo Andrade é outro convidado, eu falei, que ótimo. Zero pressão. Tranquilo, tudo certo. Só um pequeno AVC ali atrás, mas tudo beleza. Mas obrigada, foi ótimo. E espero que todo mundo possa curtir a rodada do Boxing Day. E quem não acompanha a Premier League, convidamos vocês a acompanhar, porque realmente é bem bom. Paulo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por abrir um tempo nessa sua agenda maluca de Boxing Day, ceia de Natal, e participar desse programa com a gente, falando de um assunto que eu sei que você também adora, que é o futebol inglês. Gosto muito. Obrigado, Júlia, Aline. Prazer aqui compartilhar a conversa com a Maria também. Aliás, o trabalho que a PL Brasil faz, por exemplo, é tudo muito importante, né, para a construção da ideia, da audiência, do gosto do brasileiro pelo futebol inglês, e a gente vai assim passo a passo, temporada a temporada, tentando trazer mais gente, inclusive, para esse negócio que é assim, parece um jogo de videogame, que é o futebol da Premier League, de tão perfeito que é em vários aspectos e pontos. Foi um prazer participar com vocês. Obrigada. Aline, você que está sempre aqui comigo, muito obrigada. Eu já falei que eu queria acompanhar mais a Premier League, né? Mas eu não consigo, às vezes por causa de escala, por causa de horário também, vem de uma semana cansativa. Mas eu estive no Emirates, eu acompanhei todo o trabalho do Arsenal de bastidores, e eu sou muito fã do Martinelli, então eu tenho um carinho pelo Arsenal, mas eu gosto muito de Pep Guardiola, então ali há uma divisão, quem sabe um dia eu consigo ver um jogo lá. Mas muito obrigada pela sua audiência, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, fique ligado no canal do Denilson Show, ative o sininho para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo do Denilson Show e também do Área Delas. É isso, muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. E fiquem de olho que depois dessa pausa pro Natal tem mais episódios muito interessantes vindo aí.